Olá, querido irmão e querida irmã. Você que acompanha o nosso canal, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos a estudar o capítulo 9 do livro Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Dessa vez, nós vamos estudar ainda nas instruções dos Espíritos desse capítulo o item A Paciência, que corresponde ao subitem 7 do capítulo e que é composto por 4 parágrafos que trazem a instrução daquele que assina como sendo um espírito amigo. Em resumo, nós podemos dizer que o item ensina como enfrentar as aflições da vida, as dores que a vida nos traz e ter coragem e paciência diante dessas dores, dessas aflições trazidas pela vida que resultarão na conduta branda e pacífica que deve reger todas as nossas ações em sociedade, conforme ensina todo o capítulo 9. Na ideia de continuidade, nós vamos rememorar agora, vamos lembrar que vimos anteriormente que ainda existe em nós todos um conflito entre nossas virtudes verdadeiras e aquelas que são apenas aparentes. Que nós precisamos identificar isso em nós quando nós somos verdadeiramente virtuosos, brandos e pacíficos e quando não somos, quando isso é apenas aparente. Vimos também que às vezes não conseguimos ser brandos e pacíficos por nos deixarmos levar por nosso orgulho ou pelas circunstâncias adversas que a vida nos apresenta. Bem, a ideia de continuidade aqui é muito simples. Nesse item, somos apresentados agora ao remédio para mudar essa situação, para não deixar que circunstâncias da vida ou que nosso orgulho nos levem a nos tornarmos pessoas irritadiças, violentas e assim por diante. E esse remédio apresentado nesse capítulo é a paciência. Nós vamos aprender a paciência como forma de nos controlarmos melhor e de trazermos para a nossa conduta a brandura e a pacificidade. Então vamos ao primeiro parágrafo do subitem 7, no qual nós lemos que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Deus escolhe alguns para enviar a dor. Instrução direta para nós, né? Não vos aflijais, pois quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, todo-poderoso, que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória no céu. Então a dor aqui é apresentada do modo como a doutrina espírita a entende. A aflição é entendida assim pela doutrina espírita. E o que acontece aqui é uma retomada do sentido da dor, conforme a doutrina espírita nos ensina, ou da aflição, se assim o quisermos, não é? E que já foi apresentado ao longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse princípio já foi apresentado. Qual é o objetivo da dor? Fazer com que nós despertemos para a necessidade de mudança ou de reparação em nós mesmos, em nossas vidas. Para isso que serve a dor. Por isso nós teremos glória no céu, porque a dor nos despertará e nós faremos as mudanças necessárias. Aqui nós temos a caracterização daquela dor que é permitida pela providência divina e ela é superada nessa forma de entendimento da dor. Nós entendemos que a dor que não é autoimposta, né, nós mesmos, ela é uma bênção que Deus nos envia, e então nós estaremos atentos ao que ela quer nos dizer e às mudanças que nós precisamos praticar em nós. O tema continua no parágrafo seguinte, quando nós lemos outra instrução direta, sede pacientes, o verbo aqui no imperativo, né? Sede pacientes, nos dando uma instrução, uma ordem. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Bem, na sequência nós temos tipos de caridade. A caridade que consiste em dar uma esmola a um pobre, que é uma caridade material, e essa é fácil, é a mais fácil de todas, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas existe outro tipo, que é mais penosa, mais difícil, e por consequência que traz mais méritos àquele que a pratica, né? Aquela que consiste em perdoar
aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para provar a nossa paciência. Nesse parágrafo nós temos então, retomando, né, a instrução direta por sermos pacientes, a identificação de dois tipos de caridade diferente, uma é material, a outra consiste em oferecer o perdão a quem nos ofende, contraria, prejudica, etc. Portanto, a dor aqui está sendo tratada em relação ao que os outros causam em nós, a nossa convivência com o próximo. A aflição que eu sinto em mim, que é causada pelo próximo e que tem que ser superada pelo perdão. Esse é o caminho da aquisição da virtude. O treinamento do perdão a todo instante é uma prova de paciência, é uma forma que nós temos de praticar a nossa paciência. Então, se no parágrafo anterior nós víamos a dor permitida pela providência divina como uma doença, uma dificuldade financeira ou qualquer outro tipo de aflição que nós tenhamos na vida, é superada pelo entendimento que nós temos do objetivo da dor, da aflição. Nesse parágrafo, essa aflição é enfrentada com paciência, é superada se nós entendemos que o nosso próximo é uma pessoa imperfeita e se praticamos o perdão. Vamos para o próximo parágrafo, que nós dividimos em 3 partes, pois ele nos completa essas informações práticas de como nós exercitamos a paciência. O que nós devemos fazer? A vida é bem difícil, compõe-se de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Vejam nessa primeira parte a ideia que nós temos, né? 1000 pequenas contrariedades que a vida nos traz através das pessoas ou circunstâncias que acabam por nos ferir. O que essa frase quer nos dizer? Para que ponto ela nos alerta? Alerta para o seguinte: cuidado com o não tratamento das pequenas situações do dia a dia que nos irritam, que nos desequilibram, para que nós não cheguemos àquele momento em que nós dizemos assim: foi a gota d'água, aquele momento da explosão, não é? Aquele momento em que nós não aguentamos mais. A cada pequena situação, lembrar dos 2 parágrafos anteriores para deixar o coração e mente serenos e manter a calma e a paciência. Mas é muito importante lembrarmos disso no dia a dia. A cada pequena contrariedade, dizermos a nós mesmos que se foi uma circunstância da vida, Deus permitiu para a nossa educação. Se foi uma ofensa do próximo, que nós devemos perdoar o mais rapidamente possível, esquecer e seguir em frente. Na segunda parte, junta-se a isso, né, a atenção que nós devemos ter aos nossos deveres, que são os deveres cristãos, certamente, que não são impostos, os nossos deveres sociais, não é, que nós temos aqui para a nossa sociedade, a atenção às consolações que recebemos de Deus, família, amigos, pequenas alegrias, grandes alegrias, e compensações que também podem ser essas alegrias inesperadas que a vida também nos traz. Bem, recebemos tudo isso, e então reconhecemos que as bênçãos são muito maiores do que as dores. Existem momentos da vida em que as dores e as aflições podem ser, sim, maiores que as alegrias. Mas se nós levarmos em consideração o passado, encontraremos grandes alegrias, bons momentos. Se levarmos em consideração a nossa situação simples, né, de espíritos encarnados, a bênção que é estar nessa escola terrena, podendo progredir, encarando isso como uma benesse, bem, nós mudamos completamente a nossa forma de ver a vida. E então passaremos a ser mais pacientes, levando em consideração, né? Deveres cristãos, consolações e compensações são maiores que nossas dores. Levar isso em conta a cada instante da nossa existência, olhar para as benesses que temos e para a beleza da vida, nos faz sentir mais pacientes a todo instante. Última parte, junta-se a isso tudo ainda a informação de que o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra fronte. Ou seja, né, não olhar para baixo, não olhar para as coisas terrenas apenas, mas ter o ponto de vista que a doutrina espírita nos ensina. O ponto de vista que leva em consideração a vida espiritual. Esse é outro fator que nos ajuda a ter muito mais paciência.
E aqui nós temos, então, nesse parágrafo, os 3 passos para conquistarmos a tão sonhada paciência. Cuidar das pequenas, das pequenas alfinetadas que a vida nos traz, a cada vez que uma delas chegar. Estarmos atentos aos nossos deveres cristãos de benevolência, de caridade, de indulgência, de autorreforma, de autoconhecimento, não é? De boa convivência. Prestarmos atenção nas consolações que os nossos estudos espíritas nos trazem, compensações que a vida nos dá, e olhar a vida do ponto de vista do espírito imortal. Tudo isso nos trará mais paciência. Concluindo, o espírito amigo escreve: coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. As duas coisas, não é? Expiação para o passado, novas experiências para sermos mais fortes no futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Bem, como encerramento e conclusão, o exemplo de Jesus vivo em nossa memória também nos encorajará a ter mais paciência. Nos trará, portanto, mais coragem e paciência. Nós vemos aqui, portanto, que coragem e paciência não são excludentes, não é? Não é porque eu sou paciente, manso, brando e pacífico que eu não sou corajoso, pois é preciso ter grande coragem para dominar a si mesmo e aos seus próprios ímpetos. Portanto, brandura e pacificidade também não são virtudes de passividade. Pelo contrário, é necessário ser muito ativo no seu âmbito interior para conquistar essas virtudes. Então, coragem e atividade sempre nessa conquista, não é? Tendo o modelo de Jesus sempre em nossa lembrança, porque o modelo do Cristo nos traz exatamente isso que está sendo escrito pelo Espírito amigo. Jesus não tinha nada que penitenciar, sofreu as suas aflições aqui na terra em favor de todos nós, por amor a cada um de nós. Nós podemos fazer o mesmo. Podemos sofrer as nossas aflições de forma branda, pacífica, paciente, em favor do amor que temos pelo próximo e por nós mesmos. Enfim, sermos cristãos. Eis o grande resumo, no qual o exercício da paciência nos trará a conquista da brandura e da pacificidade, do autocontrole e da boa convivência que nós tanto almejamos aqui para o nosso planeta. Muito obrigado, queridos e queridas, pela companhia nos estudos, pela paciência em nos ouvir. E nós deixamos o nosso fraterno abraço, o convite à continuidade e, como sempre, os votos de que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre.